Vamos proceder à leitura do tópico número 9. Conforme escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 28 e 29, capítulo 16, verso 4 e capítulo 21, versos 25. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, que são coisas oferecidas em rituais religiosos idólatras, as quais não devemos comer nem usar objetos em nossa casa ou de uso pessoal procedentes destes rituais. Não devemos comer o sangue de animais, nem alimentos feitos com sangue. Não devemos comer carne de animais que são sufocados, isto é, que foram mortos e ainda estão com o sangue nos seus corpos. Não podemos cometer a fornicação, a qual é toda conjunção carnal entre solteiros, viúvos, divorciados ou fora do único modelo de casamento instituído por Deus, que é entre homem e mulher, conforme a lei civil. Também não devem ser batizadas crianças menores de 12 anos, a não ser que tenham recebido o dom de novas línguas e com a anuência dos pais ou responsáveis. Agora vamos proceder à leitura da Palavra de Deus que está escrita no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versos 1 ao 13. A tentação de Jesus é o título da palavra. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus, respondendo, disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Somente esses versos. Amém. Nós vemos aqui, nesta palavra, uma palavra que fala sobre a tentação de Jesus.
Senhor Jesus tinha sido batizado por João Batista e foi conduzido ao deserto. E ao chegar no deserto, ele foi tentado. O diabo o tentou. Mas a palavra fala que quando ele foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. E isso fica uma mensagem para nós. E para nós vencermos o mal, vencermos a tentação, vencermos as ofertas malignas, somente pela obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Se o homem e a mulher estiver vazio do Espírito Santo, este homem e esta mulher está frágil e está sob risco do pecado. Mas o Senhor estava cheio do Espírito Santo. E ele foi tentado por 3 vezes. A primeira tentação se referia à necessidade humana dele. Ele estava com fome. O diabo ofereceu o pão. O diabo também nos tenta nas nossas necessidades humanas, porque ele sabe que nós precisamos, sabe que nós queremos, e às vezes ele cria portas, caminhos para que nós neguemos o Senhor. O Senhor estava com fome, tinha pão, era justo que ele comesse, mas o que o diabo estava ofertando a ele, que ele transformasse aquela pedra, comesse em pão, o diabo estava confrontando a sua natureza humana, o seu desejo humano. Mas o Senhor logo repreendeu. Falou: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o necessário para nós vivermos nesta terra. É a palavra de Deus que cria na nossa vida todas as coisas que nós precisamos. Levou ele de novo, mostrou todos os reinos, falou: se você dar-te a mim, se você me adorar, se você vir até mim e me adorar, eu te entrego todo este reino. O diabo também nos tenta, porque o homem quer ser grande, o homem luta pela glória terrena, ele luta pela sua própria vanglória, e a vanglória é um dos pecados que tem derrubado muitos no meio de nós. E o diabo veio e tentou isso no Senhor, mas o Senhor foi logo presto a responder para ele. Quando ele falou: se tu me adorares, tudo será seu, o Senhor falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Que o Senhor também dê a todos a mesma autoridade que deu a Jesus, de expulsar o diabo do nosso caminho, porque nós entendemos que temos que adorá-lo, adorar o Senhor como único Deus, nem que isso implique uma vida mais simples, implique numa vida cheia de necessidades. Mas nós sabemos que tudo nessa terra é temporário, e o que interessa para nós é o reino dos céus. Por fim, ele desafiou a fé dele, levou ele ao pináculo do templo e falou: se joga daqui para baixo. Está nos Salmos que o Senhor manda anjos, e os anjos cuidam de você. Muitas das vezes somos desafiados também. Você não é crente? Você não é filho de Deus? Você não diz isso, aquilo? O Senhor foi desafiado como filho de Deus aqui, mas ele também respondeu para ele: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que ser prudentes para que nós não tentemos o Senhor. Não tem porquê de eu provar nada a ninguém provar nada a ninguém. A nossa obra é com Deus. O Senhor sabe que somos filhos e filhas dele, e nós não vamos ceder à tentação do diabo. E quando o Senhor resistiu a todas estas coisas, a natureza humana, a vanglória e a tentação da sua fé, então o diabo foi embora, se ausentou-se dele por algum tempo. Porque o diabo, às vezes, o Senhor manda, ele se ausenta algum tempo e depois ele volta a nos tentar. Mas a fórmula já está desde o primeiro verso. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Procuremos estar cheios do Espírito Santo e nós venceremos toda tentação
Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Agora a irmã vem pra cá, viu? Ele vai colocar uma vez, aí na segunda vez é que a irmã vai. A gente vai ver o vídeo uma vez, na segunda vez a gente vai já dar a voz, tá bom? Preste atenção no contexto. Não perde só sinais, não. Vamos lá de novo. Aí a gente pode posicionar o microfone. Pode falar. Deus seja louvado, amém. Hoje agradeço a Deus pelo meu batismo, também pela cura de vida eterna que o Senhor me promete, se ser firme até o fim. Também hoje agradeço a Deus por ter me transformado, também pelos milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estava muito angustiada e o Senhor me ajudou. Muito problema. E aí eu lembrei do culto, que no passado o Senhor mandou a palavra, que iria me ajudar, ia ser especial. E eu fiquei na comunhão, orando, e o Senhor veio e me ajudou. E aí o Senhor mandou a palavra de novo. Que o Senhor ia transformar, ia trocar os problemas, que eu ia perceber que o Senhor tinha me ajudado. E eu acreditei que o Senhor me ajudou. Em várias coisas, foi muito especial. Agradeço a Deus por Deus seja louvado.